Oi, gente, boa noite. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a arte no Brasil, a história da arte brasileira, particularmente é um tema que eu sou apaixonada, ficcionada, louca, e trazer isso resumido e com enfoque no vestibular, como eu tive que trazer para vocês, para mim assim dói o coração, porque eu queria passar horas e horas só falando disso. Mas, enfim, tentei trazer as obras mais importantes, os artistas mais importantes e aproveitar para relembrar algumas coisas de história do Brasil com vocês, tá bom? Vamos dar início então. E a gente vai começar falando sobre a arte holandesa no Brasil. Não sei se vocês lembram que bem no início do estudo de história do Brasil, né, a gente estuda as invasões de outros povos que não os portugueses no Brasil, né? A gente tem a invasão francesa e a invasão holandesa. A invasão francesa eles não conseguem se fixar e as holandesas eles se fixam por bastante tempo. Não sei se vocês se lembram, lá no Nordeste do país. E a gente tem o auge da colonização holandesa no Nordeste brasileiro, com o governo do Maurício de Nassau, que vai de 1637 a 1643, e tem como capital Recife. Não sei se vocês lembram, mas Nassau ele era um holandês e ele queria desenvolver Recife, né? Ele construiu o Jardim Botânico, o Observatório Astronômico e trouxe com ele uma comitiva de artistas e cientistas que buscavam retratar a terra natal, a terra Brasil, para os holandeses, para os europeus. E são esses artistas que a gente vai estudar aqui como o começo da história da arte brasileira. A gente tem nesse período a arte maneirista no território brasileiro, brasileiro, no território português, mas não é tão expressivo, sabe? O que é mais expressivo nesse período é realmente a arte da colônia holandesa. E a gente tem grandes nomes e nomes que caem no vestibular, eles gostam de cobrar. A gente tem o Frans Post e o Albert Eckhout. Esses dois pintores, eles retratam as paisagens brasileiras e os nativos, a fauna, a flora. Imagina que tudo isso é muito exótico, né? Eles nunca tinham visto coisas parecidas. Então, não, como não existia fotografia, eram as obras de arte que retratavam e que mostravam o que a pequena porção dos holandeses que estava aqui no Brasil estava vendo, né? Então, era muito importante, por isso essas missões artísticas foram tão comuns nesse período, porque era a forma de referenciar, de eles saberem o que estava acontecendo, né? Na colônia. Então, nas pinturas, eles abordavam principalmente os tipos étnicos, ou seja, os indígenas que aqui se encontravam principalmente. As paisagens, com a natureza exuberante, né, brasileira, e a fauna e a flora, exótica também. A grande questão é que essas expedições artísticas e cientistas, elas se diziam naturalistas, ou seja, elas se diziam como representando fidedignamente a realidade, mas na verdade esses artistas eles tinham um público-alvo que era o público da Europa, né, os europeus, e esse público ele gostava de consumir o quê? A parte exótica, aquilo que eles nunca tinham visto. Era isso que chamava atenção. Então, esses artistas, eles privilegiavam temas exóticos e eles muitas vezes distorciam até certa parte a realidade e também retratavam com uma visão muito eurocêntrica, ou seja, que parte do pressuposto de que a cultura europeia é superior, né? E então essa é a grande questão, de que até que ponto o exotismo e a forma de registro não foram muito exacerbados a fim de atingir um público europeu que consumia essas obras. Até que ponto eles retratavam de fato fielmente o que eles viam e até que ponto eles tentavam vender as suas obras. Enfim. Então, realmente, isso é uma coisa a se questionar e é uma coisa que eles costumam cobrar com essas imagens. Aqui a gente tem uma obra do Debré, de uma dança indígena, dos tipos indígenas,
Debré, meu Deus. Eu acho que é do Eckhout, desculpa. E a gente vê os índios e uma dança aqui típica, provavelmente, né? Essa é uma obra do Eckhout que já caiu na FUVEST, numa questão de segunda fase. E você tinha que falar exatamente isso, né? O que você está vendo nessa obra. E era uma questão meio de sociologia também, para falar exatamente disso, de eurocentrismo, né? É uma visão eurocêntrica, porque não sei se vocês repararam, a gente tem aqui um pé, uma mão, e essa é uma figura do Eckhout, uma obra do Eckhout que retrata o canibalismo, né? E então esse apreço pelo exótico que eu tô falando e a forma de retratar que demonstra é, esse eurocentrismo mesmo, essa busca pelo exótico. Aí a gente tem também aqui essas folhinhas cobrindo a nudez. Para os índios, a nudez não tem vergonha, né? E isso é uma coisa, uma visão do europeu. A posição também dessa Índia é uma posição do contraposto que a gente viu lá da clássica, né? A Índia não posou assim para tirar uma foto. Isso foi uma posição que o artista escolheu para pintar e dentro dos padrões europeus. Então, essa série de essa série de aspectos que nessa questão que eu tô falando para vocês, vocês precisavam abordar e discorrer sobre, enfatizando principalmente o eurocentrismo, a questão da valorização do exotismo, tá bom? Aqui a gente tem, eu sempre erro esse negócio. A gente tem outra pintura do Eckhout, dos tipos, aqui dos negros, né? E a gente vê de novo, né, a posição, a forma como eles se posam para pintura, que provavelmente foi uma coisa super idealizada, essa série de ornamentação e tudo mais, que é uma coisa totalmente europeia, né? E essas plantas exóticas aqui do lado, também retratando bastante a natureza local e o exotismo dessa natureza. Eles faziam muitas pinturas também da fauna e da flora, eu acho essa pintura incrível, de uma precisão incrível, né? Eles juntavam, às vezes, isso em coleções de livros e levavam para a Europa para ser estudado. Aqui, se eu não me engano, é uma paisagem do Franz Post. Ele pintou várias paisagens mostrando a natureza brasileira, né? Mas a gente também pode ver que existe a técnica, é muito a técnica europeia mesmo. E eles usam isso para retratar a natureza brasileira, né? Aqui, por exemplo, o abacaxi, as frutas, que não existiam na Europa. Bom, a gente terminou então a partir das missões artísticas holandesas no Brasil. A gente falou de Franz Post e Eckhout. Lembrem bastante desses nomes. Lembrem que eles são da parte da colonização holandesa. Agora a gente vai para a parte da colonização brasileira, portuguesa. Eu tô falando brasileira toda vez. Portuguesa. E a gente vai falar do Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro também é uma coisa muito cobrada, porque o Barroco Mineiro ele se desenvolveu durante o período do ouro, né? O período das Minas Gerais, que começou ali no século XVII. A gente tem, ou seja, é a arte do período da mineração. A gente tem um destaque para as cidades históricas mineiras, ou seja, são nessas cidades históricas mineiras ricas, que ganharam muito dinheiro com a mineração, que são Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Sabará e Congonhas do Campo, que a gente tem o desenvolvimento desse barroco. O barroco mineiro ele se encontra principalmente na arquitetura de igrejas. Então, as pinturas que estão relacionadas ao barroco mineiro estão relacionadas às pinturas no interior das igrejas. A mesma coisa para as esculturas. As esculturas estão relacionadas ao interior dessas igrejas ou ao exterior, mas sempre relacionadas à religião católica, né? Lembrando que o Brasil ele era predominantemente católico, era o Brasil português, ele só podia ter igrejas católicas. A Holanda era uma pequena, a colônia holandesa foi uma pequena exceção que tinha uma sinagoga e tudo mais. Bom, arquitetura barroca mineira.
como eu já falei para vocês, principalmente igrejas. A gente tem de características, lembra lá do barroco europeu, que eu falei para vocês de colunas salomônicas, que eu mostrei para vocês a Basílica de São Pedro no Vaticano, que é onde fica o Papa, que tinha aquelas colunas todas cheias de voltinhas, que chamavam de colunas salomônicas, que retomavam a ideia do Templo do Salomão. Então, a gente tem essas colunas aqui também no barroco mineiro. A gente tem muito uso do ouro. A gente tem isso já era comum no barroco europeu e é importante lembrar que a gente está no epicentro ali da mineração, né? Então o uso do ouro também foi muito grande nas igrejas do barroco mineiro. E a gente tem uma planta em forma de cruz. Uma particularidade brasileira em relação que diferencia o barroco mineiro do barroco europeu é que algumas igrejas do barroco mineiro possuem torres arredondadas, o que a gente não tem no barroco, não tem pelo menos com tanta frequência no barroco europeu, tá bom? Isso é uma característica. Aqui eu trouxe exatamente para exemplificar isso, tá vendo? As torres aqui são arredondadas e isso a gente não tem no barroco europeu. Aí a gente tem essas igrejas e na frente das igrejas algumas esculturas. Esses daqui são os profetas do Aleijadinho, que eu vou falar mais pra frente para vocês. Mais uma vez, os profetas do Aleijadinho. Tá vendo? As esculturas do lado de fora e a igreja aqui do lado de dentro. E aqui o interior de uma igreja do Barroco Mineiro. Para vocês verem o quanto é pesado, é carregado em ouro, é muito detalhe, é muita riqueza, é uma festa para os olhos, é muita informação, é muito carregado mesmo. Como o barroco, lembrando um pouco o barroco europeu, né? Que eu falei bastante com vocês de ouro, panos vermelhos e tal. Aí aqui eu trouxe uma coluna salomônica, eu não achei uma foto em melhor resolução, mas para vocês lembrarem que são essas colunas com essas volutas. Aí a gente tem várias esculturas aqui, esculturas, entalhes, enfim, muitos detalhes, né? Bom, aqui no Barroco Mineiro a gente tem que lembrar de alguns nomes. Um dos nomes que a gente não pode esquecer do Barroco Mineiro é o Aleijadinho. Sim, gravem como Aleijadinho, é assim que ele é conhecido. Ele foi um escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto do Brasil colonial. Ele é considerado o maior dos maiores representantes do Barroco Mineiro e é conhecido pelas suas esculturas em pedra-sabão. Gravem isso, pedra-sabão. É uma pedra muito comum na região das Minas e a gente não tem isso no barroco europeu. Então, se pedirem para diferenciar barroco europeu de barroco mineiro, lembrar das torres circulares e da escultura em pedra-sabão. Muito importante isso. Eles já cobraram isso e já cobraram isso interdisciplinar também com química. Por quê? Eu vou mostrar para você. Vou voltar aqui. Vocês estão vendo? Essas são esculturas feitas pelo Aleijadinho, essas aqui da frente. E elas são esculturas em pedra-sabão. E elas ficam do lado externo das igrejas. E a pedra-sabão é uma pedra calcária. E a gente sabe que a chuva ela é naturalmente ácida. E ela vem se tornando cada vez mais ácida por causa da poluição, né? A gente tem muito monóxido de carbono, óxidos de enxofre, que reagem com a água na atmosfera, formam ácidos, e esses ácidos cada vez mais estão corroendo as nossas obras de arte, florestas e tudo mais, acidificando o solo. E essas esculturas, elas foram muito danificadas devido à chuva ácida, porque exatamente pela composição de pedra-sabão. Então, isso é uma coisa importante de saber, porque às vezes eles cobram em outras matérias até. Bom, mas além dessas esculturas em pedra-sabão, o Aleijadinho também fazia entalhes em madeiras, fazia os altares de igrejas, enfim. E a principal obra é o Adro dos Profetas e Passos da Paixão de Cristo. Os Adros dos Profetas é aquilo que eu tinha mostrado para vocês, aqui uma visão geral. Esses são os profetas do Aleijadinho. E aqui umas visões mais de perto, para vocês verem. Elas já estão bastante degradadas, né? Mas aqui são outros profetas, outro profeta. Aqui um Cristo pintado pelo Aleijadinho. Pintado.
esculpido pelo Aleijadinho, mas aqui interior de uma igreja, provavelmente por isso mantém a cor. Outra escultura do Aleijadinho. Aí, de pintura do Barroco Mineiro, a gente tem o Mestre Ataíde. Ele pintava principalmente as cúpulas e os tetos das igrejas. E ele usava bastante dessa técnica, que não sei se vocês lembram que eu falei para vocês no Barroco Europeu, que é aquela técnica do encantamento. Tem um nome francês, a palavra francesa para encantamento, que agora não me lembro certo o nome. E, enfim, que é essa técnica de misturar fazer estruturas arquitetônicas pintadas de forma a confundir o olhar, né? E a pessoa ficar meio em dúvida se aquilo é realmente uma construção, algum efeito arquitetônico, ou se é uma pintura em si. E o mestre Ataíde, ele conhecia essa técnica, ele aplicava nas igrejas do Barroco Mineiro. Aqui a gente tem mais umas pinturas do mestre Ataíde. Bom, terminamos o Barroco Mineiro. Agora a gente vai falar um pouco de pintura acadêmica do século XIX. A gente vai entrar em tudo que eu tô falando para vocês aqui é importante. Não tem nada dessa aula que não foi minuciosamente escolhido, tá, gente? Então, assim, é uma aula muito importante, a aula de hoje. Prestem bastante atenção, tá? Pintura acadêmica do século XIX. Muito importante, cai pra caramba. Então, vamos prestar atenção. Eu vou falar primeiro da missão artística francesa. A missão artística francesa é a missão que vem com Dom João VI para o Brasil em 1808, quando eles mudam a corte para o Brasil, fugindo lá do Napoleão, lembra? Então, quando a família real vem para o Brasil, eles trazem a missão artística francesa. Gravaram isso? Essa missão artística francesa é composta por um grupo de artistas e artífices franceses, por isso que é chamada de missão artística francesa. Mas elas vêm com a corte do Dom João VI, do rei de Portugal, que muda para o Brasil, e aí o Brasil vira Reino Unido a Portugal e Algarve, lembra? Então, é nesse contexto que a gente tem a missão artística francesa. Eles revolucionam o panorama das belas artes aqui no Brasil, porque eles introduzem o sistema de ensino superior acadêmico. O que é isso? Eles trazem e eles fundam aqui no Brasil a Academia de Belas Artes. Muda de nome várias e várias vezes, mas enfim, a Academia de Belas Artes, Academia Imperial de Belas Artes, é fundada no Rio de Janeiro e você começa a ter o estudo academicista da arte aqui no Brasil. E o grande responsável por essas missões foi o Le Breton, o Joachim Le Breton. Ele que era responsável por juntar essa comitiva e fundar aqui no Brasil a Academia de Belas Artes. Lembrar que nesse contexto a gente tem também a formação de jardim botânico, a gente tem uma chegada, se não me engano, de mais de 15 mil portugueses no Rio de Janeiro. A corte vem para cá, né? Toda para cá, para o Rio de Janeiro. Pintores, muito importante, tem que gravar o nome, tem que saber as principais obras. Que a gente tem o Jean-Baptiste Debré. O Debré, ele é fantástico, fantástico. E a gente tem ainda o pintor de cenas históricas e paisagens, que é o Nicolas Antoine Tounet, ok? Gravem esses dois, por favor. Debré, Tounet. Não dá para passar por História da Arte Brasileira sem saber esses dois. E se tiverem oportunidade, eu queria muito ter levado vocês esse ano, mas não deu por causa da pandemia. No Centro Cultural do Banco Itaú, a gente tem muitas e muitas obras deles. E é de graça, se eu não me engano. E você pode, sim, botar a fuça lá e ver de pertinho os originais. Então, quem puder, vai lá na Paulista. Super fácil de chegar, tá bom? Eles trouxeram o neoclassicismo ao Rio de Janeiro e a corte de Dom João VI no Brasil. Quando eles fundam a Belas Artes no Rio de Janeiro, a academia, ela é fundada sob o neoclassicismo, porque é esse o estilo que está rolando lá na Europa, tá bom? Mas não quer dizer que toda a obra de arte que é feita dentro da academia é neoclássica. A gente vai começar com o neoclassicismo, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar de romantismo e a coisa vai embora, tá? Bom, do Debré,
nesse contexto ainda de neoclassicismo, é muito importante saber que, se não me engano, ele era sobrinho de um dos grandes nomes do neoclássico, o Jacques-Louis David. Enfim, se não me engano, o Debré era sobrinho do Jacques-Louis David, ele estudou com Jacques-Louis David. E isso influenciou fortemente, né, a pintura do Debré. Aqui a gente vai começar com eu vou mostrar muita pintura do Debré para vocês, muita mesmo. Por quê? Porque ele é o favorito disparado dos livros de história. Ele é muito usado, porque ele retratou demais a realidade do Rio de Janeiro nesse período. Então, ele cai muito em prova, porque ele está muito nos livros, entendeu? Ele fez essas gravuras. Ele fez gravuras, de fato. Ou seja, elas eram reprodutíveis. Ele fez livros que foram vendidos na Europa com essas gravuras mesmo. Aqui a gente vê, essa obra chama Carnaval, e aí a gente vê a retratação dos negros no Rio de Janeiro, né? Mas tudo é muito idealizado. A gente tem que lembrar, quando a gente vê essas obras, sempre falar de idealização, sabe? Eles buscavam retratar aquilo que eles queriam. Então, enfim. Aí aqui a gente tem muitas obras. Retrata essas humilhações em praça pública, né? A violência, né? Aqui outras obras do período escravo. Muitas obras. Eu tô trazendo todas aqui para vocês olharem. Muitas aqui. Essa já caiu 1001 vezes no vestibular, né? Das escravas, bordando. Retrata a vida da colônia nesse período, né? Dando restos para os filhos de escravo. E ele também fazia retratos da corte de Dom João VI, né? E aí, por quê, né? Porque nessa época, como é que você sabia quem que era o rei, quem que era... Tipo, não tinha como saber, né? E eles faziam normalmente grandes obras, grandes pinturas e colocavam em praças públicas para as pessoas reconhecerem e saberem quem era. Então era muito importante você ter essa figura do pintor, do artista na corte, para realmente fazer a propaganda do império, sabe? E ele fez isso com Dom João VI. Aqui é uma pintura, um retrato do Dom João VI. E olha a semelhança com a pintura do Napoleão. Do Napoleão não, do Luís XIV. Mas a gente tem outras do Napoleão também retratado assim. Super comum. Aí aqui a gente já tá entrando, se eu não me engano, aqui ainda é uma pintura do Debré, dos índios. E aqui a gente já tá entrando no Tuné, que ele pintava essas paisagens. As paisagens do Rio de Janeiro, nesse período. Agora eu vou passar rapidinho na expedição de Langsdorff. Foi uma expedição que veio para o Brasil, de alemães principalmente, junto com a princesa Isabel, sabe? E é que não precisa saber muito dessa expedição, mas precisa conhecer o Rugendas, que ele também foi um pintor que retratou a realidade do Rio, nesse período, sabe? Que é a pintura muito famosa dele, que é o Navio Negreiro. Mas também lembrar, sempre que for falar disso, lembrar que essas pinturas são idealizadas, tá bom? Ele fez pinturas também dos tipos dos escravos, então, das diferentes etnias. Outras pinturas retratando o dia a dia dos africanos escravos aqui no Brasil. Bom, agora a gente vai entrar numa segunda parte da pintura acadêmica, pintura aí do século XIX. Mas a segunda parte que eu vou falar para vocês, que é aí finalzinho do século XIX, que é quando a gente tem o Dom Pedro II assumindo o poder, né? E é um período de relativa estabilidade, né, política e prosperidade econômica. A gente passou por um período cheio de revoltas e tudo mais,
Não sei se vocês lembram, mas a gente teve o período regencial, aí teve um monte de revolta. E aí, em 1848, a gente tem a última das revoltas, acaba, e aí a gente inicia um pouquinho mais de paz no Brasil. E é nesse período de prosperidade econômica e de uma estabilidade política do governo de Dom Pedro II, que ele consegue colocar em prática o projeto político de criação dos símbolos nacionais. Ele queria instalar o nacionalismo, ele queria que os brasileiros tivessem essa noção de unidade na nação, né? E ele queria formar esse imaginário nas pessoas, ele queria que as pessoas se identificassem como brasileiro, que a gente tivesse uma história própria. Isso a gente não tinha uma educação unificada, a gente não tinha nada disso. Então era muito importante para ele criar isso dentro da nação. E foi nesse momento que a gente teve o auge da Academia Imperial de Belas Artes e os maiores pintores, e reconhecidos até hoje, os maiores pintores brasileiros. Os pintores, tem dois pintores que não dá para passar sem saber, que são Vitor Meirelles e Pedro Américo. Os dois têm as obras mais importantes do Brasil. Quais são as características das pinturas do Vitor Meirelles e do Pedro Américo? São pinturas históricas, porque elas vêm dentro desse contexto do Dom Pedro II querer reafirmar e criar um nacionalismo, criar uma história, uma identidade cultural ao povo brasileiro. Criar esse imaginário nacional, tá bom? Esses pintores, eles recebiam, os melhores pintores da Academia de Belas Artes recebiam bolsas para estudar nas academias de pinturas europeias, como foi o caso de Vitor Meirelles e do Pedro Américo, que eram os caras que mais manjavam da Academia de Belas Artes, eles receberam essa bolsa. No caso do Pedro Américo, ele recebeu direto do Dom Pedro II, entendeu? Era a pintura oficial do Império. Ou seja, ela mostra o lado que o Império quer mostrar. Isso é importante também lembrar. Nenhuma arte é desprovida de posicionamento político. Isso é super importante. E a obra, nesse caso, ela é reflexo da política local. Reflexo da imagem que Dom Pedro II queria passar do Brasil. E depois, no início da República, isso segue o mesmo caminho, tá bom? Com obra comprometida com a visão política e interesse dos governos. É um importante retrato do Império de Dom Pedro II, como ele mesmo queria fazer. Tem obras gigantescas, enormes proporções, não só no alcance que elas tiveram, na importância que elas tiveram para a formação nacional, mas de fato, porque elas são obras muito grandes, de dimensões de fato enormes. E tem uma preocupação com uma perfeição formal. Não dá para esquecer que são obras acadêmicas, são obras que vêm da Academia de Belas Artes. Então, elas têm essa preocupação com a forma. Mas, se no período de Debrecht, né, a gente falava muito do neoclassicismo, aqui, com Vitor Meirelles e Pedro Américo, a gente está no período do romantismo. E é esse romantismo que a gente vai ver nas obras deles, tá? Então, vamos lá. Começar com Vitor Meirelles. Bom, Vitor Meirelles foi o primeiro brasileiro a ter um quadro exposto no Salão de Paris, que o Salão de Paris é o lugar dos sonhos para todos os pintores, é o lugar de maior reconhecimento, que tem os maiores críticos, enfim, que todos os grandes pintores querem estar, Salão de Paris. E ele conseguiu expor lá na sua obra Primeira Missa, que é super famosa, super conhecida de vocês, eu acredito. Essa obra, ela foi uma obra baseada na carta de Pero Vaz de Caminha, falando sobre a primeira missa. É claro que tem uma supervisão idealizada aqui, e vocês viram que eu falei isso desde o começo da aula, e isso é um padrão. Idealização. Quando você fala de indígena retratado nas obras de arte brasileira, na maioria das vezes você está falando de um retrato idealizado, de um retrato que busca, às vezes, o exotismo. Aqui a gente tem a idealização. A gente tem os povos indígenas aqui como o bom selvagem. Se vocês tiverem que descrever essa obra, lembrem dessa palavra, bom selvagem. Eles estão aqui pacificamente, rodeados, interessados, como a gente pode ver até por esse casal aqui, na pregação, nesse culto religioso que está acontecendo, que é a primeira missa. Eles estão vendo atentos, eles estão armados, mas as armas estão muito mais como decorativo assim, do quadro, do que como eles estivessem com medo, em posição de guerra, bravos.
E não é verdade, né? Isso mostra uma visão totalmente idealizada, porque a gente teve, sim, muita luta, muito povo indígena morrendo nesse início de colonização. Porque, meu, o povo português veio para dominar e foi um massacre de fato dessa cultura. E isso é totalmente idealizado, tá? E a gente pode até ver, assim, que existe uma questão muito acadêmica da iluminação central, caindo sobre aqui a cruz e o padre que estava aqui, o bispo, né, que estava aqui pregando, e os indígenas todos como uma massa aqui de tinta da mesma cor. Enfim. Aqui a gente tem um quadro que eu queria muito mostrar para vocês, está lá no MASP. Um dia a gente vai ver juntinhos, prometo. É maravilhoso. É a Moema, também, de Vitor Meirelles. E esse é um quadro que eles gostam de colocar em vestibular. Porque mostra o quê? A idealização do indígena num cenário do romantismo, mas o romantismo na pintura. E o que eles gostam de fazer? Eles gostam de fazer um paralelo com a literatura para falar de Iracema. Porque o que esse quadro retrata? Esse quadro retrata um livro, que é o livro Caramuru. E, bom, resumindo a história, Moema é essa índia e ela se apaixona por um português. E esse português ele vai voltar para Portugal. E aí ela, apaixonada, decide nadar atrás do navio para ir com ele para Portugal. E nesse que ela tenta nadar desesperada atrás do barco, ela morre afogada. E seu corpo é deixado na praia, é encontrado na praia no dia seguinte. Mas isso é uma visão totalmente idealizada, totalmente romântica, porque a gente vê aqui uma índia morta e ela parece estar dormindo num sono perene, né? A gente vê a idealização do corpo da indígena, né? Olha esse corpo totalmente idealizado. A luz que percorre o corpo dela é uma luz sensual, com o erotismo da indígena. Enfim, totalmente idealizado, né? Inclusive, a cena representada, né? A temática. E aqui a gente tem a Batalha dos Guararapes, outra obra do Vitor Meirelles, que a Batalha dos Guararapes, não sei se vocês lembram, mas é a batalha que entre os portugueses e holandeses, que expulsa os holandeses do Nordeste brasileiro e faz com que Portugal realmente tome conta da colonização brasileira. E é uma obra histórica criada, é uma obra histórica que vem aí no contexto de Dom Pedro II querer criar uma história nacional, querer criar um imaginário e um nacionalismo brasileiro. Pedro Américo. Ele era tão brilhante que ele foi pessoalmente transferido por Dom Pedro II para estudar em Paris. Dom Pedro II patrocinou ele pessoalmente. E Dom Pedro II encomendou esse quadro, que é o Grito do Ipiranga. É conhecido como Grito do Ipiranga, mas é o quadro Independência ou Morte. E que retrata, né, a independência aí do Brasil e o grito de independência, mas é um quadro totalmente idealizado. Já caiu várias vezes no vestibular para vocês falarem por que esse quadro não o que aí tem de diferente, o que daqui é idealizado, né? O que tem de errado nesse quadro? E é muita coisa. E é muita coisa. Eu trouxe aqui um infográfico que explica direitinho. Primeiro, os registros da época indicam que Dom Pedro I estava com um grande de um piriri e ele precisou parar nas margens do Ipiranga para fazer cocô. Ou seja, nada romântico. Quando ele recebeu a carta aí, nada, né? Quando ele recebeu a carta e deu o grito da independência. E no caso aqui, né, não é. No Brasil, eles usavam principalmente mulas ao invés de usar cavalos, porque as mulas elas eram mais resistentes e eram melhores para carregar as coisas. E aqui tá todo mundo de cavalo. Parece que aqui tem muito mais pessoas do que de fato tinha no dia, segundo os registros. A topografia também, a paisagem, parece que não confere muito bem com o que era no local. Parece que essa casa não existia no período e até os uniformes parece que não eram esses no período, mas que foram usados na obra para dar realmente esse ar nacionalista, essa coisa de como se o evento fosse realmente alguma coisa enorme que aconteceu. E sendo que no fato foi alguma coisa de última hora, assim, que precisou ser feita, assim, meio sem muita pompa e muita glória. Muita glória. Bom, agora outra obra importante que também cai no vestibular é Tiradentes Esquartejado.
essas obras caem, por quê? Porque elas querem falar exatamente desse período de Dom Pedro II tentando idealizar e criar a história nacional. A gente tem aqui uma super idealização, né? O Tiradentes está sendo tratado aqui como um Marte. Um Marte. Mas, de fato, a gente tem. Às vezes eles pedem para descrever, né? Quais são as características de idealização que estão representadas aqui, né? Primeiro que Tiradentes, ele tá muito ele remete muito à ideia de Cristo, né? Até a forma da barba, dele ser branco, caucasiano. E até o fato de ele estar do lado de um Cristo, né? Para realmente remeter essa questão de ser um mártir da Inconfidência Mineira. Além disso, a gente tem esse braço, que esse braço pendente, ele é super comum em várias obras. E ele é sempre relacionado com isso. Então, tipo, na Pietà, você vê Jesus lá com o braço assim jogado. No assassinato de Mará, a gente também tem esse braço. Toda vez que aparece esse braço na história da arte, ele está muito relacionado com a morte de um Marte. E a gente tem também a colocação das partes do corpo do Tiradentes, que está muito em formato do Brasil, olha. Isso também está muito relacionado aí com a idealização e a tentativa de criação de um histórico nacional. E além do que, né, o cara todo esquartejado não tem muito pouco sangue para o que foi, né? Bom, a aula de hoje foi isso. Eu sei que foi muita informação para um dia só, mas espero que vocês tenham gostado, aprendido. Bom, a gente tem só mais uma aula de História da Arte brasileira, História da Arte no geral. Então, espero que vocês gostem, voltem nessa aula. Eu vou passar os slides para vocês, tá bom? Beijinhos, até a próxima.